Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Mais um dia estamos aqui para trazer a palavra do dia, hoje dia 6 de abril de 2023. E estaremos fazendo a leitura do livro de 1 Reis, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 33, que está escrito assim: Roboão causa separação entre as tribos. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar a Jeroboão, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele disse: Ide até o terceiro dia, eu voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos, e estavam na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como conselharias vós se respondesse a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servos deste povo, e o servires, e respondendo-lhe e lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho dos anciãos, e que lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que o aconselharam, que haviam crescido com ele e estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai colocou sobre nós? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimos jugos sobre nós, mas tu alivias sobre nós. Assim lhes falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia, e Roboão, como o rei havia falado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho dos anciãos que lhe haviam aconselhado. Ele falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar as palavras que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. 10 tribos seguem Jeroboão. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? E as tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa a Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, os filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão,
que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir o seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi senão a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180 mil escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Os filhos de Israel, volte cada um para sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, um monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. A idolatria de Jeroboão. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. E se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, que lhes disse: Muito trabalho vos será a subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou um pecado, mais do que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, e não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa ao 8º mês, no dia 10º do 5º mês, como a festa que se fazia em Judá, em sacrifício no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera também em Betel, e estabeleceu sacerdotes dos altos que fizeram. E sacrificou no altar, e fizeram em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. Amém? Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Eu acho que não tem limite nem coerência para o ser humano a respeito de certas coisas, né? A coisa mais difícil de uma pessoa é chegar num nível que se consiga sobressair diferente dos outros, né? Infelizmente, o pecado da idolatria, se achando ser melhor que os outros ou se sobrepondo acima dos outros, nós podemos ver que é o pecado antigo, onde muitos se corrompem, se distanciando da presença do Senhor, né? Coisa mais difícil é alguém chegar no reinado. Salomão chegou ao reinado por causa do seu pai Davi, e agora nós podemos ver, né, Roboão, sucessor do reino, do trono, ao invés de ter a sensatez e o bom senso de fazer aquilo que é correto, né? Tudo bem que era propósito de Deus, porque Salomão se desviou da presença do Senhor, né? Pode ver
entrou em Salomão a idolatria, deixando entrar também em Roboão a idolatria, e entrando também em Roboão a idolatria. Porque Roboão perdeu a sua essência porque viveu no Egito. E certamente ele conhecia todas as histórias do Egito, de Israel quando saiu do Egito. E infelizmente se deixou levar por causa dos costumes, por causa da idolatria, fazendo mais uma vez, não só ele pecar, mas fazendo com que toda a nação viesse a pecar. A idolatria corrompe as pessoas, a idolatria afasta, joga Deus para o canto e começa a dar prioridade, para coisas que, conforme diz a palavra do Senhor, são deuses que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não come, tem mão, mas não pode palpar. Infelizmente, as pessoas acabam ficando aprisionadas nesse tipo de divisão, nesse tipo de culto, onde tem que ter algo para se palpar ou para se apegar. Onde Deus verdadeiramente, o Deus verdadeiro, ele é espírito. E sendo Deus espírito, não se pode fazer um Deus igual para palpar. A essência da fé está em crer e acreditar naquilo que não se vê. A verdadeira essência da fé, de uma fé sobrenatural, é você acreditar e falar com alguém que você não pode ver, com alguém que você não pode tocar, mas é alguém que age na tua vida, porque esse alguém age na tua vida através da sua fé. Davi tinha essa fé, Moisés tinha essa fé, mas nós vemos que mesmo Salomão, tendo essa fé e Deus aparecido para ele 2 vezes, ele se perde, ele se corrompe, seja por causa da sua sabedoria, seja por causa do seu dinheiro, do seu status, seja por causa, qual motivo fosse, ele se perdeu e se corrompeu. E através dessa corrupção, ele acaba também corrompendo o seu filho Roboão, aonde tudo aquilo que estava bom, que estava estruturado, que estava em ordem, é totalmente desligado, rompido por causa da idolatria ou da vontade humana de querer fazer a sua vontade e se afastar da verdadeira essência de Deus. E agora nós vamos começar uma fase onde começa um reino dividido. O reino de Israel, que é o reino do norte, e o reino de Judá, que é o reino do sul. Onde o reino de Israel, os reis cada vez mais vão se afastar da presença de Deus. E o reino do sul, ainda um ou outro vai seguir as ordenanças do Senhor e um ou outro vai se afastar da presença do Senhor. Tome cuidado para que a idolatria não entre no seu coração. Não é só idolatria religiosa, não é só idolatria a imagens, não é só idolatria a entidades, mas é idolatria a todas as coisas da vida cotidiana do ser humano. Se você idolatra a sua família, se você idolatra o seu carro, se você idolatra a sua casa, se você idolatra alguma coisa que você possua, essa coisa está sendo mais importante do que Deus. E isto não vai te trazer benefício. Usufrua daquilo que Deus te deu, aproveite aquilo que Deus te deu, mas não deixa nada tomar o lugar de Deus no seu coração. Ah, mas eu só cuido, mas eu não adoro, mas o verdadeiro sentido do seu coração é o Senhor que conhece. A palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 6, fala: buscai ao Senhor e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos verdadeiramente ao Senhor, deixamos que Ele seja a prioridade de tudo, nós somos abençoados por Ele. E não caímos no engano e não caímos no pecado da idolatria. Então vigie, fique atento, não se corrompa, porque Deus não deixa que nada tome o seu lugar. Que o Senhor possa ter morada permanente no seu coração e em todas as áreas da sua vida. Amém? Mais uma vez, quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Tenha um dia abençoado, que o Senhor te guarde e te prospere em nome de Jesus.